Olá, vamos aproveitar esse sábado letivo para fazer uma brevíssima revisão a respeito dos conteúdos que nós trabalhamos ou tentamos estudar, tentamos trabalhar ao longo desse ano de 2021. Primeiro ano do ensino médio, nós falamos a respeito do antigo regime. O antigo regime, uma forma de sociedade que se baseava numa série de privilégios de um determinado grupo eleito ou especial, que é a elite, e o povo, que eram aqueles grupos, a massa, não apenas dos servos, mas também dentro desse povo existiam grupos ricos, os burgueses, os comerciantes, mercadores, mas que não tinham origem na nobreza. Então eram sociedades que se baseavam, obviamente, em algum critério de renda, mas sobretudo no critério de origem familiar. Nós falamos também a respeito das origens de sobrenomes, de como que esses sobrenomes serviam para diferenciar grupos sociais, as etiquetas, a etiqueta da nobreza, a etiqueta de grupos dentro da própria nobreza, tudo servia para se diferenciar dos demais. E falamos um pouco também a respeito das estruturas de poder, o Estado absolutista, a igreja, tanto católica quanto a igreja reformada ou protestante e as outras igrejas que surgem desse movimento da reforma protestante, que serviam de base para justificar a forma de organização do poder. Em último caso, o rei é rei por um direito divino, e tudo que se estendia do poder do rei, os privilégios da nobreza, vinha com algum fundamento religioso. Esse privilégio significa lei particular, ou seja, as leis que regiam as relações entre os nobres não eram as mesmas leis que serviam para o restante da população. Então, se você tem uma lei particular, você tem um privilégios, né? E nós vimos como que esse tipo de sociedade também existia aqui na América, porque as sociedades, os reinos europeus que colonizaram a América, de alguma maneira existia a transposição, né, dessas relações para as colônias aqui, né? Então tudo isso fazia parte do chamado Antigo Regime. E nós vimos no terceiro e quarto bimestre as revoluções, a Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa, que foi o último assunto que nós vimos, que foram revoluções de caráter liberal, inspirados em ideias muito próprias e próximas dos grupos burgueses, que queriam assumir o controle direto do poder, mas que para isso tinham que derrubar esses obstáculos, sobretudo dos poderes constituídos da igreja, das igrejas no caso, e da nobreza e do Estado absolutista. Então essas revoluções inspiradas nos ideais de igualdade, liberdade, vamos lembrar sempre que é igualdade pelas leis e a liberdade econômica e política. E dentro dessas liberdades econômica e política, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, né? Então, são movimentos de caráter liberal e que, principalmente a Revolução Francesa, trouxe o documento que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, ela falava em nome de uma universalidade que se estenderia a todos os seres humanos, né? E com isso, com essas revoluções, esses tipos de sociedades de antigo regime foram se enfraquecendo, foram sendo derrubadas, dando início à modernidade, à idade contemporânea, que é o mundo que vivemos até os dias atuais, né? Então, se você quiser rever um pouco desses assuntos, você procure a respeito da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela é a principal de todas desses assuntos que a gente estudou ao longo desse primeiro ano, certo? O segundo ano, nós trabalhamos a questão da transição da monarquia brasileira para a república. E muito interessante o trabalho com as charges, com o material jornalístico de época, as caricaturas, não é? Vimos um pouquinho a respeito da Guerra do Paraguai, como que isso teve um peso importantíssimo nessa mudança, né, da monarquia para a república, a questão da participação militar, sobretudo do exército brasileiro, a industrialização promovida pelo café, e nós falamos também em algumas aulas a respeito da Constituição
de 1891, a primeira Constituição republicana, que foi uma mudança importante na relação entre poder político e religioso, relação Estado e Igreja, e também na questão do federalismo, atribuindo maior poder a províncias, que se tornariam então estados, e com isso as oligarquias regionais. Nós falamos também a respeito disso, de como que essas oligarquias dialogavam com o poder central e vice-versa. Então é uma tensão entre centralizar o poder ou descentralizar o poder. Essa é uma questão que até hoje nós falamos, mais no caso hoje, mais Brasil, menos Brasília, não é? Ou seja, seria uma forma de descentralizar as decisões, ou é melhor para o país centralização do poder e um controle maior por parte do governo federal sobre governos estaduais ou municipais, certo? E por fim, o terceiro ano, as ideologias do século XX, falamos do capitalismo liberal, do socialismo, do comunismo, de movimentos identitários, feminismo, né? Das pautas que chamam atenção para as minorias, né? Para a questão da igualdade, os direitos de igualdade, que esbarram numa série de dificuldades, questão de classes sociais, a desigualdade de renda, como é que fica a questão da igualdade dentro desses problemas da igualdade ou da desigualdade de renda, de questões raciais, de questões urbanas, as cidades grandes, a circulação muito grande de pessoas, a falta do acesso a bens e serviços, a troca cultural que acontece de uma forma cada vez mais intensa nesse mundo do século XXI. E aí nós vimos os efeitos, né, do desenvolvimento do sistema capitalista, uma produção gigantesca de riquezas, de serviços, mas uma dificuldade própria desse sistema também na questão de acesso, de divisão, né? Então você tem realmente uma produção gigantesca de produtos e mercadorias, e circulação de pessoas, e rede de transporte, de comércio, mas há um problema sério no estilingar desse sistema e não acompanhar como uma forma de distribuição, né, ou alcance mínimo e geral das sociedades. Então, o sistema capitalista cria um sistema mundial, um sistema mundo, mas com periferias em várias áreas. Então, o mesmo país ele pode ser uma potência em determinada área e pode ser uma nulidade e ter sérias dificuldades em outra. Os países focam alguma área onde há uma possibilidade de enriquecer, de exportação, mas extremamente deficitários em outras áreas, inclusive em áreas sociais ou direitos humanos. Então nós tentamos debater um pouquinho a respeito da complexidade que é viver nesse mundo cada vez mais globalizado, né? O tema principal foi a colonização europeia do continente americano, e nós vimos lá no primeiro bimestre, segundo bimestre, a questão das motivações que levaram reinos europeus, sobretudo Portugal e Espanha, a se lançar nessas grandes navegações, o financiamento, os grupos que financiavam, os grupos que tinham interesse nessas navegações. Nós vimos a grande diversidade de povos que habitavam essas terras, que foram chamadas de América pelos europeus. Estudamos a respeito de culturas indígenas, de alguns povos indígenas, falamos a respeito das influências, no caso da nossa região, as palavras, os nomes das cidades, nomes de origem indígena, muitas cidades aqui na região da Serra da Mantiqueira. Vimos a questão do desafio no sentido do início, né, dessa colonização, a questão da exploração de riquezas, dos caminhos de comunicação, de trilhas, de estradas, né, a forma de controle feito especialmente pelo Reino de Portugal sobre o nosso território, mas nós falamos um pouquinho também da questão da colonização espanhola.
Vimos a questão dos bandeirantes, dos aprisionadores de índios, e como essas populações indígenas tinham várias maneiras de resistir e, em alguns casos, né, de negociar ou de tentar, por meio de alguma negociação, também resistir a essa exploração europeia. Então, o tema principal foi a colonização, a formação da sociedade brasileira. Vimos também a questão do açúcar no Nordeste, né? Falamos da questão dos engenhos, fizemos algumas atividades a respeito do dia a dia das fazendas de açúcar e a questão da escravidão, a questão da mão de obra escrava, que especialmente os portugueses ativaram toda uma rede comercial. Já existia uma prática da escravidão tradicional no continente africano, assim como existiam em muitos, na Europa existiu durante muito tempo, na Ásia, mas naquele momento, né, foi uma questão de localização geográfica, uma questão de possibilidade de fornecimento de mão de obra. O continente, boa parte do continente africano, principalmente na rota ali do litoral do Oceano Atlântico, acabou levando a uma ativação de uma rede comercial, a criação também de uma rede comercial que acabou transformando a escravidão de tipo tradicional, de dívidas, de guerra, numa escravidão comercial, né? E aí nós vimos também a questão do uso desse tipo de mão de obra escrava aqui no continente americano, né? Sobretudo no Brasil. Nos nonos anos, nós falamos a respeito dos períodos políticos do Brasil no século XX. Então a gente começou a falar da República Velha, começamos a estudar o voto de cabresto, o poder das famílias proprietárias de terras, dos coronéis fazendeiros. A República, a proclamação da República, ela veio trazendo uma promessa de modernidade para o Brasil, né? E aí nós falamos como nós vimos várias revoltas, revolta da vacina, guerra de Canudos, revolta do contestado, né? Guerra do contestado, a revolta da Chibata, né? Vários conflitos em todos os territórios dessa república que vinha então com essa promessa de modernizar o país, mas enfrentando uma série de estruturas muito antigas estabelecidas, principalmente em relação ao conflito no campo, posse de terras, concentração de poder nas mãos desses proprietários de terras, né? Isso a gente viu mais no primeiro e segundo bimestres. E no terceiro bimestre nós falamos um pouco mais a respeito da segunda metade do século XX. Nós estudamos a questão do populismo, de como o crescimento das cidades mudou muito a característica da sociedade, não apenas brasileira, isso é uma coisa mundial, mas aqui a era do rádio, depois chega a televisão, né? Entra pela primeira vez um período de democracia, ali depois da Segunda Guerra Mundial, como que a nossa política foi se moldando também a esse novo mundo, mas coisas que iam permanecendo, o autoritarismo que nós vimos durante o regime militar, né, a ditadura militar, a questão que nós falamos dos problemas de se admitir a violência por parte do Estado, que isso vai se tornando algo sem controle, né? O Estado não pode assumir para ele determinadas práticas que acontecem no mundo do crime, né? Para combater o crime, o Estado não pode cometer crimes, né? E depois falamos do período da redemocratização, a partir de 1985, né? Eleição de novos... surgem novos partidos políticos, né? A década de 1990, nós vimos a intensificação das relações da globalização e etc, né? Com todas as dificuldades que nós tivemos, muitos erros, a gente sempre tentou oferecer o melhor para vocês, mas espero que possivelmente no retorno presencial a gente possa trabalhar novamente essas questões e melhorar o desempenho, né? O trabalho que a gente tenta realizar com vocês, tá bom? Então, obrigado. Esse foi um breve resuminho, né, a respeito desses conteúdos que nós vimos nesse ano de 2021, tá bom? Um abraço.